Gente, tentei montar um esquema aqui pra vocês pra mostrar a minha análise de perfil comportamental que a Ive fez pra mim, tá? Vou me expor aqui, vocês vão até conhecer um pouquinho mais de mim. Vocês vão ver aí que tem aí uma certa confusão das pessoas, até mesmo delas entenderem se elas são mais introvertidas ou se elas são mais extrovertidas pelas respostas que eu tive ali das caixinhas, tá? Algumas pessoas que responderam eu já conheço, então eu sei que houve aí controvérsias e a gente vai falar um pouquinho disso aqui e eu vou mostrando esse exemplo. Por que eu trouxe a análise de perfil comportamental aqui para vocês? Porque quando eu digo, é para vocês conseguirem visualizar quando eu quero dizer que vocês precisam entender quem são as pessoas para conseguir projetar mais assertivamente. Quando a gente usa ferramentas assim, o projeto pode ficar muito mais assertivo, você vai conhecer muito melhor o seu cliente. E isso são novas maneiras de projetar que a gente pode, que a gente tá unindo aí algumas disciplinas, tá? Isso daqui vem em alguns embasamentos de vários estudos, de várias áreas. Desde a parte de coaches até a parte de psicologia, estudo de comportamento, e a gente está trazendo isso para a arquitetura, tá? Essa ferramenta pode ser utilizada principalmente em RHs de empresas, para quando tu vai contratar alguém, tu saber em qual parte da empresa ela se encaixa. Então, isso é muito legal. E se a gente conseguir entender um pouco disso, se vocês tiverem interesse nisso, a gente consegue também colocar isso para os ambientes, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que é uma análise de perfil comportamental a partir dessa ferramenta da CIS Assessment. Não sei se é assim que se fala. Aqui dá para ver que é uma análise comportamental que foi minha, né? Solicitada pela Ive, realizada em maio. Ela... Só para também vocês entenderem como que isso funciona, tá? Eu recebo um link com várias questões para eu responder e isso depois vai para a Ive, para ela analisar essas minhas respostas. E também tem uma segunda etapa dessa análise que não saiu ainda para mim, porque eu tô esperando a resposta de algumas pessoas, que você pede para familiares responderem e também para pessoas que trabalham com você e amigos também, acho que são esses 3 perfis que respondem, para daí ela fazer uma outra análise ainda junto, que vai ficar mais completa ainda, que daí também tu consegue entender qual é a imagem que tu tá passando, qual é a visão das outras pessoas sobre você. Então daí esse relatório aí, ele fica todo completo, tá? Ó, é um relatório de 38 páginas. Eu vou mostrar brevemente aqui para vocês, tá? Então ele explica um pouco sobre a ferramenta. E daí, assim, tem vários métodos que estão dentro desse relatório. A Ive vai saber explicar muito melhor. Eu vou saber mostrar para vocês melhor os resultados que elas vieram, tá? Então, assim, tem várias categorias que essa análise te traz, tá? Não é só uma característica da tua personalidade ou outra, são várias. Então, vocês vão vendo aqui. Dentro dessa metodologia diz que você tem essas 4 características, que é questões de dominância, influência, estabilidade e conformidade, tá? Então, a partir da minha análise, ele mostra que o meu perfil é o CS, que é um perfil que tem mais conformidade e estabilidade. O que é legal dessa análise? É que ela te mostra o teu perfil natural e o teu perfil adaptado. O que é isso? O perfil natural é basicamente aquilo que é a tua essência. Tu nasceu assim, tu nasceu sendo assim. E o perfil adaptado é o perfil que justamente se adapta na vida, que a gente vai mudando, que a gente vai alterando, né, nossas características pra gente se adaptar e pra gente, sei lá, alcançar os nossos objetivos, enfim. Isso daí também é muito legal, que tu consegue ver essa percepção, assim, do que tu naturalmente é e do que tu acaba adaptando pra tu sobreviver. Então, naturalmente, o meu perfil tá dessa forma e o adaptado tá dessa forma. Aqui tem toda uma análise de quem eu sou, né? Então tem, você é do tipo analítica, eu sou racional, eu sou calma, eu sou equilibrada, que pensa de forma sistemática, com base em fatos, tomando decisões com cuidado. Gente, isso é totalmente eu. Bom, tem um parágrafo inteiro falando sobre basicamente quem eu sou. Aqui fala das minhas potencialidades, então eu tenho facilidade com tarefas que exijam detalhismo, precisão e ritmo constante. É do tipo de pessoa que se compromete com o trabalho, as suas ações sempre buscam o equilíbrio. Então aqui fala sobre as relações interpessoais, as relações com as pessoas. Eu tenho, geralmente é um estilo mais reservado, mas é sempre bem educado e agradável.
Somente depois de um bom tempo de adaptação ao ambiente que se costuma se envolver profundamente, com bastante fidelidade e lealdade. Quem me conhece me diz o que vocês acharam dessa frase. Então, para a tomada de decisão, eu sou uma pessoa que reflete, completa, demorada, precisa de muitos dados e evidências. Por que será que eu gosto de neuroarquitetura? Eu gosto de fato, eu gosto de evidências, eu gosto de saber se aquilo, para depois eu poder tomar uma decisão, né? Então isso aqui é completamente eu. No geral, decide de acordo com precedentes. Eu não sou uma pessoa impulsiva, eu sou completamente isso. Capricorniana. Uma vez decidida, é difícil persuadi-la a mudar. É isso aí. Daí eu demoro ali pra tomar uma decisão. Quando eu decidi, é difícil fazer eu mudar de ideia. Aí, assim, aqui tem essa outra parte que é o gráfico de intensidade com descritores, tá? Então, aqui fala de diversas características, tá? O diretor, comunicador, planejador, sistematizador, conforme, estabilidade, influência, dominância. Enfim, 1 milhão de coisas que daí tu consegue ver os gráficos de acordo com o teu perfil. Então, por exemplo, assim, como que eu lido com os problemas e desafios? Naturalmente, lembra que é o natural, que é aquilo que é a minha essência, digamos assim. Naturalmente, eu tenho o perfil cooperador. Então, eu tendo a me relacionar bem com as pessoas de forma gentil. Eu sou uma pessoa que gosta de um clima equilibrado, gosta de paz, entendeu? Em qualquer ambiente, eu evito conflitos. E o meu adaptado, tá? Então é o que eu tenho me adaptado ao longo da vida, é trazer um traço de dominância. Então, por exemplo, assim, isso é uma das coisas que eu vejo, por exemplo, eu me desafiei aqui a ensinar neuroarquitetura, então eu tenho que repassar para vocês uma certa autoridade, então eu preciso ter aí uma mudança de perfil. Então, se eu fico muito de boas, muito equilibradinha, muito no morno, eu acabo não mostrando tudo que eu sei. Então, ao longo da vida, eu fui descobrindo que eu precisava mostrar mais esse traço de dominância, de autoridade, inclusive. Aí vem essa parte de como que eu lido com as pessoas e as influencia, tá? Então, naturalmente, eu sou uma pessoa pesquisadora, ó. Eu tenho o meu natural é ter um comportamento muito mais reservado. Mas eu estou me adaptando, é porque é muito engraçado, porque tem uma transição da vida ali, né? E o meu traço, então, adaptado é um traço de fator de influência com adaptação crescente. Então, é justamente isso. O que eu tenho adaptado é eu ser uma pessoa mais influente, né? Que tá aqui descrito basicamente nesse Instagram, né, gente? Aí tem questões de como dita o ritmo e consistência das atividades, como lida com regras e procedimentos, pontos a desenvolver. Então, daí ele traz todo o teu traçado ali de, a Mariana tem a tendência a ter dificuldade em discordar, eu tenho dificuldade em demonstrar insegurança, muitas vezes eu posso aparentar desinteresse ou frieza, costumo não querer muito delegar funções, a pessoa puxa tudo pra si mesma, pra ela fazer sozinha, né, de ser meio inflexível. Lembra que eu falei já de como que eu saí da minha banca de TCC, minha primeira banca, chorando e ouvindo que eu tinha dificuldade em receber críticas? Aí vem os tipos psicológicos. Aqui entra a parte de extroversão e introversão que eu tinha falado pra vocês, tá, gente? Então, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que sou 59% introvertida e 40% extrovertida. Eu vou entrar aqui um pouquinho pra vocês entenderem, tá, o que é a extroversão e a introversão. A extroversão são essas pessoas que são voltadas para fora, tá? Então, tem preferência por concentrar energia no objeto, ou seja, no mundo exterior, nas pessoas, experiências e coisas. Maior disposição para tomar decisões, podendo até mesmo agir impulsivamente. Em sintonia com o ambiente externo, são sociáveis e geralmente usa sua expressividade. São pessoas muito expressivas, são pessoas que... Por que eu perguntei para vocês onde que vocês recarregam suas energias? Porque normalmente quem é extrovertido recarrega as energias saindo de casa, saindo para fazer, que nem eu vi que tem umas pessoas que estão saindo para fazer um esporte, saindo para conversar com outras pessoas, saindo para ir por um barzinho, por exemplo, elas vão para fora. E a pessoa introvertida é o contrário. A pessoa introvertida, quando ela precisa recarregar as energias dela, ela precisa ficar quietinha,
ela precisa ficar reflexiva, ela precisa ficar no espacinho dela mais recolhido. Então, é isso que vem a parte de introversão, ó. Preferência por concentrar a energia consciente no sujeito, em si mesmo. Ou seja, no mundo interior, nas próprias emoções, reflexões e impressões pessoais. Então, essa pessoa fica muito mais reflexiva, uma pessoa introspectiva. Tem maior disposição para refletir, podendo não realizar ação alguma. Às vezes a pessoa só fica ali refletindo e não faz exatamente alguma coisa. Tem sintonia, então, com o mundo interno e orienta-se através da sua introspecção. Então, são pessoas que são voltadinhas mais para dentro. É legal ver essa análise de como que você recarrega as suas energias, porque é diferente. Às vezes a pessoa confunde a extroversão com ser uma pessoa comunicativa, por exemplo, tá? Uma pessoa comunicativa não necessariamente é uma pessoa extrovertida, apesar de que um extrovertido tem maior facilidade a se expressar. Tem muitas pessoas que precisam recarregar ficando sozinhas, ficando reflexivas. Então isso daí é uma boa análise a ser feita sobre você mesma, né? Então aqui a gente entra em todos os itens sobre percepção, a maneira de como capta informações, se é mais intuição, se é mais sensação, julgamento, organização das informações e conclusões, sentimento, pensamento, toda a porcentagem assim, do que mais tu é e menos tu é, né? Os gráficos normalmente eles são muito próximos, né? Mas tem pessoas que são muito mais, tem essa amplitude maior, né, de personalidade, assim. É que mostra o meu tipo de personalidade. Então, eu sou uma pessoa mais entre extroversão e introversão, eu sou mais introvertida. Entre sensação e intuição, eu sou mais para a parte da sensação. Entre pensamento e sentimento, eu acabo sendo uma pessoa que vai mais pro lado do pensamento. Eu sou uma pessoa mais racional, né? Aqui explica o que é cada um. Teoria dos valores, né? Coisas que tu preza mais, assim, porque são razões econômicas, razões mais teóricas, né? Razões mais estéticas, religiosas, políticos, sociais. Então, são basicamente valores. Estilo de liderança, como que tu lidera. Daí aqui explica o que é cada um desses estilos. Ele mostra aí os mapas das potenciais competências. Então, isso daqui começa a ficar muito legal para quem trabalha com RH, trabalha com empresa. Já pensou se a pessoa tem esse relatório meu, eles vão saber em que parte de uma empresa eles podem me empregar. Eles vão ver, por exemplo, assim, que eu não tenho nada a ver com vendas, por exemplo. Que eu sou uma pessoa que analisa, que vai se dar melhor analisando dados e enfim. Aí vem mais gráficos sobre comando, objetividade, assertividade, persuasão, realismo, prudência, concentração. Sugestões para eficácia na comunicação, né? Então vem aí como que eu posso ser uma pessoa melhor, que me comunique melhor. Então como que a gente se comunica com uma pessoa que é mais dominante? Como que a gente se comunica com uma pessoa que é mais estável? Sabe? Então a gente começa a entender como que funciona o comportamento humano e como que a gente tem que se comunicar com as pessoas pra gente ter melhores relacionamentos, né? E depois vem um plano de ação. Eu quero até imprimir isso daqui, que é um plano de ação para a gente ver as características que a gente tem a se desenvolver, o que a gente precisa fazer, né, para melhorar e para a gente ir desenvolvendo ao longo da vida e melhorando cada vez mais, né? Isso daqui é bem para quem busca evolução. E o que é legal disso tudo? A gente vai pro lado da arquitetura, que é um lado de ambiente, um lado externo, né? Mas a gente vê que depois que a gente precisa voltar ao lado interno. Então, assim, vira quase que um ciclo ou um bate-volta de se entender para entender o outro, para entender como isso vai refletir no ambiente, para daí depois voltar para o indivíduo. Então, isso tudo é muito interligado entre si. E quando a gente entende quem são as pessoas, quando a gente entende, por exemplo, se tu tá fazendo um projeto para uma pessoa que é mais extrovertida, ela precisa esse contato social muito grande. Daqui a pouco ela vai privilegiar ambientes como sala, como salão de jogos, como churrasqueira, como esses tipos de ambiente. Ou daqui a pouco, se tu tá projetando a casa para uma pessoa mais introvertida, você vai ver que ela vai privilegiar esses espaços mais íntimos, tá? Então, por exemplo, os quartos. Enfim, eu acho que é muito interessante fazer essa análise comportamental para si mesmo, para sua vida. E também é legal que daí tu abre a tua cabeça para entender também um pouco o outro com quem tu tá se comunicando e também poder traduzir isso depois para os ambientes, tá? Me diz aí o que vocês acharam dessa análise, se vocês querem conversar um pouco mais sobre isso, daqui a pouco eu converso com a Ivy aí, a gente pode fazer
uma aula sobre isso, uma live. E eu vou deixar aqui o contato da Ive, caso vocês tenham interesse. A Ive, inclusive, foi minha aluna em uma das edições do curso. O Intro NeuroArc tem aula dela lá dentro do curso. E ela pode ajudar vocês, então, a entender melhor, a fazer essa análise de perfil comportamental daqui a pouco. Não sei, vocês que sabem, vou deixar o contatinho dela aqui para vocês.